É o nosso primeiro bate-papo aqui sobre esse tema. Assim que a Janaína entrar, eu já vou convidá-la, porque a gente tem 1 hora só de tempo para usar aqui no Instagram para conversar sobre esse assunto. Eu já vou apresentando a Janaína enquanto ela está entrando aqui, tá bom? A Janaína, o nome dela é Janaína Gomes, vocês já vão conhecer ela por aqui. Ela tem mais de 21 anos de carreira na educação, especificamente na educação aqui do município de Americana. Ela é formada em Direito e Pedagogia e atuou como professora, educadora social e conselheira tutelar. Ela é mãe e militante da educação pública. Então, daqui a pouco, a Jana já deve chegar por aqui. Eu não sei se sou eu que tenho que convidar ela, vamos lá. Acho que ela tem que entrar e pedir aqui para mim. E a gente vai conversar um pouquinho nesse primeiro momento com a Janaína sobre o que é educação pública municipal, qual é a estrutura que o município de Americana tem hoje, quais são as perspectivas de futuro e também um pouquinho, como não poderíamos deixar de falar também, um pouquinho de como vai ser, como tem sido a educação no meio dessa pandemia, tá bom? Essa é a ideia de conversa com a Jana. Depois da Janaína, a gente já entra conversando com a Mônica Zambuzi, que já está por aqui, que eu já vi a Mônica. Mônica, bom dia para você. E a Mônica vem conversar com a gente enquanto mãe, né? Ela é mãe do Joaquim, vice-presidente da Associação Pedagógica Revoar e acredita numa pedagogia que cuide do ser humano de forma integral. Então, a Mônica é uma mãe estudiosa da pedagogia, principalmente, na minha opinião, ela vem para contribuir com reflexões importantes sobre a educação infantil. Então, em primeiro a gente dá uma conversada com a Jana a respeito da educação pública municipal e em seguida com a Mônica sobre educação infantil e algumas reflexões aí sobre pedagogia, o que é melhor, como que a gente deve encarar essa fase da vida dos nossos filhos. Eu ainda estou esperando a Jana, não sei se a Jana conseguiu entrar, se está acontecendo alguma coisa para a gente conversar. Se ficar pouco tempo por conta da 1 hora do ao vivo que a gente tem, eu abro de novo, tá? Eu não queria, minha ideia era que a gente pudesse fazer isso da forma mais eficiente possível, mas para a gente fazer tudo dentro de 1 hora, então eu queria que você nos contasse um pouquinho o que nós devemos cobrar e esperar do município em termos de educação. Perfeito, Maria Giovana. Bom dia a todos os internautas. Agradeço aí pelo convite. A obrigação do município é atender o segmento de 4 meses a 11 anos de idade, que vai de 0 a 3 anos segmento creche, 4 e 5 anos para pré-escola, 6 anos a 11 anos, que é do 1º ao 5º ano, 6º, 7º, 8º e 9º ano. O Estado e município, eles atendem as demandas em regime de colaboração, que aí seria crianças de 12 a 14 anos. Então de 12 a 14 tem uma colaboração do município com o Estado. Com o Estado, isso. E daí para frente? E daí para frente, o ensino médio é só o Estado, que seria o 1º, o 2º e o 3º ano do ensino médio. Nós temos uma novidade, né, para alguns pais que não sabem, desde 2016, para as crianças de 4 e 5 anos, a educação agora é obrigatória. Isso. Antes de 2016, não era. Então, de 4 anos para frente, agora a educação é obrigatória. Muita gente com dúvida agora na pandemia, né? Até os pais que têm crianças em escolas particulares, principalmente. E então, gente, resumindo essa primeira parte, é importante a gente entender que o município, ele se responsabiliza pelas crianças na parte da educação de 4 meses a 11 anos de idade. Uma fase importantíssima, né, Jana?
Importantíssima, muito importante, e principalmente de 0 a 6 anos, onde a gente desenvolve todas as potencialidades das crianças, né? Exatamente. E antes de eu passar para a próxima pergunta, eu queria te perguntar sobre educação inclusiva. A gente tem no município hoje, como é que a gente trata? A gente sabe que tem um marco aí realmente da inclusão, mas eu queria só que você passasse rapidamente sobre como que a gente trata esse assunto na cidade. Perfeito. Nós temos a Tempo de Viver, que é uma escola onde atende as crianças autistas. Ali é um marco, tem alguns anos aí que nós temos essa unidade, ela é única, tá? E aí, em braço, né, que vem de ajuda ao município, nós temos o Mãos que Acolhe. Então, todas as crianças da rede municipal, não estadual, da rede municipal, que os professores e pedagogos detectarem que precisa de um atendimento, eles são encaminhados ao projeto Mãos que Acolhe. Então, nós temos esses dois braços juntos. Temos também os professores da sala de AEE, que é o atendimento educacional especializado, que também vem como uma força para estar aí ajudando os profissionais de educação. E esses são braços que ajudam, né? Porque esses alunos, se não tiver nenhuma condição severa, eles estão incluídos na sala de aula, é isso, Jana? Na sala, isso. E assim, se a gente tem alguma situação severa, aí o município, ele contrata, né, cuidadores, que são aí com formação específica na área da saúde, né? Porque daí demanda outras situações de sonda, outras questões de alimentação, que daí precisa desse profissional. E dependendo aí a situação, temos também os estagiários que vêm aí para estar somando aí junto com os professores. Muito bem. E hoje vocês têm uma ideia do número de alunos que a gente tem na rede municipal de ensino aqui em Americana, Jana? Em Americana, são 6.085. Confirma para mim, por favor. Eu acredito que são 6.085 na rede municipal hoje, atendidos. Só para a gente entre dar todos os segmentos. Uma ideia para o pessoal, né? A dimensão que é pensar e fazer educação para todas essas crianças, né? São em torno de 6.000. Pode falar. São em torno de 6.000 crianças, mais ou menos, que a gente atende. É um pouquinho, sobe só um pouquinho o número, né? Mas é mais ou menos em torno disso, de 6.085 alunos. Então, gente, é uma rede bem grande. Resumindo esse bate-papo inicial, a gente, enquanto o município pensa educação para as crianças nenês de 4 meses a 11 anos, de forma... sozinhos, vamos dizer. De 12 a 14 anos a gente faz isso junto com o Estado e depois dessa idade o Estado que é responsável. Então, para as pessoas entenderem um pouquinho da estrutura. A gente tem alguns braços que ajudam na educação inclusiva, como é o Tempo de Viver e o Mãos que Acolhe. E nós temos aí mais ou menos 6.000 estudantes na nossa rede municipal de Americana hoje. É isso, né, Jana? Assim, um resuminho para a gente começar a aprofundar. E aí eu queria que você falasse para a gente, como professora e ex-conselheira tutelar, né, a importância dessa fase da vida, principalmente da primeira infância, que a gente chama, né, que vai de 0 a 6 anos. Eu vejo que alguns pais não têm essa preocupação, ou culturalmente, melhor dizendo, a gente não tem a dimensão do que significa essa fase na vida dessa criança que vai se tornar um adulto. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que você pensa a respeito dessa fase aí nas nossas crianças, de 0 a 6 anos. Essa fase da vida, ela é a fase primordial do desenvolvimento da criança, porque é aonde ela está em construção de todas as suas potencialidades. E eu acho que nós tivemos um marco muito grande com a proposta da Base Nacional Curricular, que é a BNCC, quando ela nos trouxe, né,
toda a alteração dessa proposta e a criança passou a ser a protagonista, né? Sempre foi, mas hoje ela dá mais ênfase nessa questão. E ali ela coloca 6 direitos que eu acho primordial, que é o brincar, é o participar, é o expressar, é o conviver, é o conhecer, é o explorar. Então, mediante todas essas questões que hoje nós trabalhamos com as crianças, sempre fizemos. A rede municipal de Americana é uma rede muito boa, muito bem formada, né? São anos aí que a gente vem caminhando. Então, quando houve essa alteração da legislação, foi muito importante para nós. Vejo que nós precisamos sim de mais formações, porque muitas coisas foram alteradas, porém a essência permanece. Então, o que é importante? A gente desenvolver esses 6 direitos da criança, né? Que ela se expresse, que a gente leve em consideração o que ela traz, né? Que nós desenvolvamos as potencialidades delas, e que a gente coloque elas para brincar, porque às vezes a criança está com um palitinho de sorvete e às vezes as famílias acham que não estão fazendo nada. Sim. Mas há uma aprendizagem naquele segurar o palito de sorvete, né? Ela está trabalhando a coordenação motora fina, ela está ali tendo contato, fazendo o movimento. Então eu falo assim que tudo é muito rico. Na parte de faz de conta, você trabalhar a questão da criança sagrada, né? Ela está se construindo para a parte emocional, né? Então o professor de educação infantil, ele é muito amor, muito lúdico, né? Muito. E eu vejo que nessa afeto. Muito, Jana. Eu vejo que essa fase que tem sido cada vez mais estudada, principalmente da primeira infância, sobre a importância na construção do cidadão, do ser humano que será no futuro essa criança. Então, esse livre brincar que a gente chama, né? Essa capacidade da criança desenvolver o seu lado criativo, ter contato com as suas primeiras vivências sociais, né? A interação. Isso tudo tem que ser, acima de tudo, bem conduzido por quem está ali fazendo a tutoria da sala, da turma, né? E a gente fala assim, a neurociência, ela já explica que de 0 a 3 anos, a criança, até 6 anos aproximado, ela tem, se olhar no cérebro da criança, é todo iluminado. Esse iluminado significa que a gente, é o momento de nós estarmos trabalhando todos os valores e prepará-las para o mundo. Porque enquanto adulto, quando se tem algum problema, você volta para a sua parte da infância, né? É ali que você busca, né? Muito bem. Refúgios para conseguir tocar a vida. Jana, ontem a gente acompanhou uma notícia sobre 4 cidades aqui da região metropolitana de Campinas que se destacaram em relação à educação, né? As cidades foram Santa Bárbara do Oeste, Itatiba, Jaguariúna e Pedreira. Pelo que eu estava acompanhando, eles receberam um selo que chama Selo Bom Percurso. Então, significa que eles ainda não estão no patamar de excelência, mas estão caminhando neste sentido. E nós, obviamente, ficamos muito felizes por esses municípios, mas também já logo nos questionamos o que vem acontecendo em Americana. Por que você acha, do que você acompanha como mãe, como servidora, enfim, como cidadã americanense, o que a gente, nesses últimos anos, talvez, o que a gente perdeu, onde é que a gente se perdeu nesse caminho, que a gente não caminhou no sentido de melhorar ainda mais. Então, só lembrar, assim, Americana, existe um patamar bom de educação na nossa cidade, nós já fomos exemplares por muito tempo, mas eu sinto que a gente perdeu esse protagonismo na educação e a gente se manteve e em alguns aspectos até pioramos aí. Então eu queria saber da tua visão, o que você acha que aconteceu, o que tem acontecido no município de Americana nesses últimos anos que fez com que a gente não se destacasse da maneira que a gente gostaria. Perfeito. O que eu observo que aconteceu aqui na região foi a questão de formação. E quando a gente fala em formação,
são formações extensas, em período contrário, período noturno, para que todos sejam incluídos nesse processo de formação, porque a educação ela é muito dinâmica, né? E que eu ouço, né, as colegas que são professoras e trabalham em outros municípios, né, aqui mesmo em Santa Bárbara, elas trazem muito essa questão de formação, a questão da valorização profissional, a questão de ter mais um profissional de apoio quando precisam, tem os indicadores. Então, eu acredito que seja uma somatória de todas essas situações que acabam repercutindo no final do IDEB. Porque realmente, quando falava-se de Americana, né, ela era a protagonista, ela se destacava bastante, né? Eu observei e fui dar uma olhada como que está o IDEB, ele não está abaixo, ele se manteve, porém, o que a gente observa é que com todas essas ações de formação, de valorização, de ter aquele profissional de apoio dentro da sala de aula, redução do número de alunos, a gente sabe que é desafiador, mas ele é um marco principal, né? Mesmo porque nós temos um plano nacional que indica que tem que haver essa diminuição e temos um plano municipal que foi elaborado, foi feito com fundamento e com base nele e todos esses indicadores. E eu acredito que essa somatória de ação que os outros municípios fizeram foi que colaborou para que eles tivessem aí um avanço, né? Eu vi que eles consideram muito, eu vi que eles consideram muito essa questão da formação continuada. Que eles fazem entrevistas com os gestores, com alguns professores, até em sala de aula. Então, eu imagino assim, para mim é um alerta, é um ponto de atenção, porque é sempre, eu acho que o objetivo de todos nós é sempre caminharmos no sentido de melhorar, no sentido de buscar a excelência dessa prestação de serviço à população. Então, para mim ficou como um ponto de alerta, assim, algo a ser melhorado, algo a ser repensado, para a gente não perder o que nós já conquistamos em tantos e tantos anos de trabalho aqui na cidade, né? Sim, sim, porque a educação ela é muito boa, só que assim, nós tivemos muitas alterações, né? A BNCC mesmo, com todas as alterações que ela propõe, ela é bem complexa. E para que ela realmente funcione, nós temos que atender ela de forma integral mesmo, com tudo que ela vem. Então, para fazermos os trabalhos, de acordo com o que tem lá, tem que ter formação. Apesar de nós já sabermos ser uma rede que é bem formada, a gente precisa relembrar e resgatar algumas coisas, né? Porque são tantos anos aí de educação e ela vai mudando, né? A educação é muito dinâmica, ela não paralisa. Então, o professor tem que estar a gente chama muito de educação permanente na área da saúde. E eu vejo que vocês na educação fala muito em formação continuada. Mas é um termo, né? A educação permanente nada mais é do que a gente se manter se atualizando em constante aprendizado. E nada mais rico para professores, né, ou para corpo pedagógico do que se manter em movimento em termos de atualização, porque as coisas vão mudando, né? Normal isso. Mudam, as crianças mudam, todos mudam, o ser humano se transforma, né? E a gente precisa acompanhar. Jana, uma pergunta sobre pandemia. Como é que está a educação municipal no meio dessa pandemia? Como é que a Secretaria de Educação se preparou? E como é que tem sido para as famílias? Bom, a Secretaria, eles criaram uma plataforma. Se você entrar no site da Prefeitura, www.americana.st.gov.br, ali já na página tem o Conedu. E o Conedu você acessa ali todos os professores, eles têm uma senha cadastrada e eles vão colocando a proposta de trabalho para a semana. E o que mais que a rede fez? Os professores, teve escolas que montaram grupos de WhatsApp, outras não. Teve professores que fizeram, através do YouTube, o Contar História, para ter um contato, para continuar com esse vínculo com a criança. Muitas escolas que eu vi também, montaram também a sua rede ali no Facebook.
né? Para que as Tá. famílias, se não conseguirem acessar o Conedu, entra pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Então, para as famílias que têm acesso à internet, que têm ali um celular, um computador, o Conedu, chama Conedu, é a plataforma oficial da Secretaria de Educação. Tá. E Agora, para quem para não as tem... famílias, internet, o que nós estamos fazendo? A cada 15 dias, o professor ele já planeja essa aula a cada 15 dias, e aí todas as quartas-feiras as famílias vão retirar na escola. Nós estamos abertos das 7h30 a 1h30 da tarde. Antes, nós estávamos funcionando de segunda, quarta e sexta. Mas por conta da pandemia e nós termos evoluído para a fase vermelha, hoje a escola funciona de quarta-feira. Então, todas as quartas-feiras, as famílias vão e pegam esse kit de material. Olha e aí, só. se as famílias não tivessem lápis de cor, Jana? é uma boa saída para a gente estar aí ajudando para que eles não percam, né, tanta coisa aí. Porque assim, Giovana, algo que eu sempre falo, a escola não pode sumir, né? Teve a pandemia, a gente entende que é muito exaustivo para todas as famílias, e é exaustivo mesmo para a família, para os professores, para todos nós. Nós estávamos aí pensando em 40 dias, estamos a mais de 100 dias, né? Só que as crianças precisam disso, os adolescentes precisam desse momento, né? Acho que ninguém esperava uma quarentena tão extensa, né? Que fosse demorar aí mais do que 60. A gente já passou 100 dias numa situação muito complicada. As crianças sentem muito, a família como um todo sente bastante, né? As mulheres sobrecarregadas com essa possibilidade e necessidade de volta ao trabalho e as crianças dentro de casa demandando atenção. Então, acho tão importante a gente saber como a escola municipal realmente conseguiu se organizar de alguma maneira para não perder o vínculo. Eu sempre falo da importância desse vínculo, da gente se compreender na comunidade escolar, da gente realmente um ter ao outro ali, né? Os professores terem esse vínculo importante com as suas crianças ali do dia a dia, com a família, e a família e crianças com os professores, com a equipe pedagógica. É o que eu sempre falo para as famílias, vocês não estão sozinhos. Qualquer dúvida, por favor, procure a escola, os diretores, pedagogos, professores, supervisão, estamos todos de braço aberto para acolhê-los, né? Porque é um momento muito diferente. Então, precisou, teve alguma dúvida, por favor, estamos lá para atendê-los, para ajudar, né? Que é um momento novo para todo mundo. Sim. Ô, Jana, eu não ia ler as perguntas aqui, mas a Audrey, mandar um beijo para a Audrey, ela nos perguntou uma coisa que eu acho que cabe aqui. Ela está falando sobre a existência do atendimento que é garantido por lei de profissionais de apoio para alunos dentro do espectro autista. E ela está dizendo que ela soube que há defasagem. Acho que é muito verdade essa informação. Não só para a inclusão, mas também existe uma defasagem real de toda equipe aí para de todo o funcionalismo, né? De todo, né? Assim, as salas normalmente, pelo menos, são reclamações constantes que a gente tem acesso sobre a falta mesmo, a necessidade de redimensionar as equipes que estão recebendo, vamos dizer assim, os nossos alunos, né? Sim, com certeza, Maria. Mesmo porque muitos profissionais se aposentaram. Então, a gente há, sim, esse desafio para o próximo ano de abrir concurso público urgente para diretor, para pedagogo, para professor de sala de AE, para a gente ter toda essa equipe eu vejo também para escriturário, para estar ajudando aí os diretores, né, nas escolas. Então, há, sim, uma defasagem muito grande desses profissionais para vir aí como um braço de apoio para os professores, que é isso que determina que venha colaborar para o índice ou não do aumento do IDEB. Eu ia dizer então, isso, eu acho que grande parte está muito atrelada à estrutura mesmo. Tudo... Redimensionamento de equipe, estrutura em termos de material também, de apoio. De material. E apoio para essa educação permanente ou formação continuada, como vocês usam formação na área continuada. Da educação, né? Acho que tudo isso são investimentos, né? E precisam ser encarados dessa maneira
porque o resultado é uma educação melhor para as nossas crianças, pré-adolescentes, adolescentes também, para Sim. entrarem na vida adulta mais preparados, mais capazes, né? É, porque a hora é agora, né? Eles estão na nossa mão agora, de 0 a 6 anos que a gente faz todo esse trabalho. Então, precisamos sim. É um desafio aí para o próximo ano. Muito bem, Jana. Eu sou apaixonada por esse assunto. Queria conversar ainda mais. E agora a nossa próxima convidada, até te convido a acompanhar também, que é a Mônica, vai conversar um Perfeito. pouquinho com a perspectiva de uma mãe que se interessou pelo assunto, estuda o assunto e hoje é vice-presidente de uma associação pedagógica chamada Revoar. Mas eu acho que tem muitos assuntos ainda para a gente aprofundar, a gente pode ir Perfeito. conversando mais. Eu Maravilha. queria que você deixasse um último recado. Eu queria que você... Um recado sobre perspectiva de futuro, um recado sobre esperança mesmo, porque eu acho importante a gente falar sobre esperança e sobre futuro, ainda mais se tratando de educação infantil. Acho que não tem assunto mais poderoso e que inspire mais esperança e reflexão sobre o futuro do que pensar nas nossas crianças, né? Sim, com certeza, Maria Giovana. Todos nós que trabalhamos aí na rede da educação amamos o que fazemos, estamos sentindo muita falta de ter o contato com as crianças. Eu falo que eu que estou ali na escola, né? É muito triste a gente chegar lá e não ver as crianças no cadeirão, e não ver as crianças no parque. Enfim, a natureza está tomando conta desses espaços. Porém, a gente não pode esquecer de colocar a esperança no coração, que dias melhores virão. E eu gosto muito das palavras de consolo da Cora Coralina, que ela fala: mais esperanças nos meus passos do que tristezas nos meus ombros. Então, que nós tenhamos mais esperança a cada passo que a gente der, né? E deixar, assim, esse fardo não pesar em nossos ombros. Pensamentos positivos, amor, mais amor. Não se contaminar com informações tóxicas, né? Assistir menos os documentários, porque a gente vê que a gente tem que se informar, mas aí blindar algumas informações para a gente sair dessa situação melhor. Então, mais esperança. É isso que é a minha mensagem a todos vocês, que tudo vai passar, que tudo vai dar certo, e nós estaremos lá enquanto professores, enquanto educação, e falo o nome de toda a equipe, de braços abertos para recebê-los. Tudo que a gente mais quer é que os nossos protagonistas voltem a brilhar junto com a gente. Ai, que bom, que linda, Jana. Você sempre fala bonito, nos inspira muito. E a gente vai seguir conversando em outros momentos, em outros espaços. Agradeço sua participação, assim, principalmente por explicar sobre o que é educação pública municipal, até onde a gente pode ir. Tem um assunto que a gente ainda não falou, que vai ficar para uma próxima oportunidade, sobre as creches, que é um assunto difícil aqui para a cidade. A gente tem falta de vagas, enfim. E é uma outra questão. Lembrar que a Jana sempre fala com a perspectiva do direito da criança e do adolescente. Isso é muito, muito bom, muito rico. E por isso que eu gosto de trazer ela para conversar com a gente. Jana, obrigada. Um beijo para você. Nos falamos. Eu que agradeço o convite, Maria Giovana. Sempre muito bom estar com você. Se você puder acompanhar agora o bate-papo com a Mônica, eu não sei como é que... Você sabe como sai por aí? Não, eu não sei. Como que você eu vou esperar, sai? né? Tá. Porque daí eu vou convidar a Mônica aqui. Eu acho que já pode convidar, né? Tá bom. Eu acho que já dá para convidar, meu amor. Obrigada, Maria Giovana. Beijo, Jana. Beijo. Eu acho que eu ainda não consigo, Jana. Aí foi. Vamos ver aqui. Eu vou convidar a Mônica. Boa, Mônica. Aí foi. Gente, agora eu vou conversar com a Mônica, que já está entrando. Oi, Mônica, tudo bem? Bom dia, tudo bom? E com você? Bom dia, tudo bem? Muito obrigada por aceitar esse convite. Imagina! Pessoal que está nos assistindo, essa é a Mônica Zambuzi. Ela é mãe do Joaquim, do Joca, que a gente conhece. Ela é vice-presidente da Associação Pedagógica Revoar
e acredita em uma pedagogia que cuide do ser humano de forma integral, não é isso? É isso. Ah, que bonita! Mônica, eu queria que você começasse conversando um pouquinho pra gente, assim, o que te levou, enquanto mãe, a se interessar por esse assunto, a compreender. Eu acho que alguém que já participa de uma associação pedagógica já compreendeu a importância da educação na vida do seu filho, e eu queria saber se isso, inclusive, começou depois que você se tornou mãe, se você já tinha esse interesse antes. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu fiquei emocionada com as palavras da Janaína. Ela é ótima. Eu fiquei emocionada. É realmente uma saudade muito grande que a gente sente como família também. Eu imagino eles como profissionais, né? Muito. Então, foi muito bom o papo dela ser antes do meu, porque eu tive fases em relação a optar pela educação do Joaquim. Porque eu venho de uma família muito humilde, né? Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, morei em bairro periférico até me casar. Minha mãe, inclusive, né, mora até hoje. Então, eu passei por essa questão de educação pública, né? Por outro lado, a minha mãe, ela trabalhava numa escola, num colégio particular, muito conhecido, e aos 11 anos eu já estava lá atrás do balcão trabalhando junto. Ah, né? então desde pequena, envolvida então com a educação. Com a educação. Então eu tinha muito esse olhar, assim, o que me distanciava daquele outro ser humano, como um aluno, né? O que na minha escola tinha de diferente, o que eu sentia em relação àquilo, né? Então, muitas coisas foram acendendo dentro de mim aos 11 anos de idade que só vieram a realmente florescer e cair na consciência na vida adulta, né? Mas aquilo foi uma vivência que eu tive, muito bem. Eu consegui, né, fazer o curso técnico, me formei em engenharia. Então, assim, eu sou vice-presidente da Associação Pedagógica Rivoar, mas isso é um trabalho voluntário, né? Eu trabalho na indústria como engenheira. E aí, todas as dificuldades de uma pessoa que veio da escola pública, que ou eu tinha dinheiro para pagar a faculdade ou para fazer inglês. Então, eu cheguei com toda essa dificuldade. E aí tem aquela frase, né? Ah, não, o que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. Então, quando eu engravidei, a certeza que eu tinha era que meu filho ia para uma escola bilíngue. Era só isso que eu conseguia pensar. Não, ele tem que ser bilíngue, porque senão ele vai sofrer muito. Já tem que aprender o inglês. Ele tem que ser, porque ele tem que fazer, porque eu tenho que dar, porque era isso que o mundo pedia, né? Sim. E nos pede, né? Se a gente não prestar atenção, a gente corre atrás desse tipo de educação que também é justo, né? Cada pessoa se adapta numa certa situação, né? Mas eu tinha aquilo não porque eu achava que era realmente interessante, porque eu me achava obrigada àquilo. Pra mim aquilo era uma obrigação, eu tinha que fazer aquilo pelo meu filho. Né? E aí tava tudo certo pra mim. Só que eu comecei a estudar, eu gosto de estudar. Que bom, que legal. Comecei a ler e tudo mais, e aí eu vi que tudo o que realmente nos era ofertado com muita facilidade em termos de comércio, né? Vamos dizer assim, de consumo, era voltado a algo que não era tão natural. Era voltado a algo que era mecanizado, que era ofertado, que era, né? Então, eu fui percebendo que talvez não fosse isso. Eu ia para essas escolinhas, eu precisei colocar o Joaquim aos 6 meses na escola para voltar a trabalhar. Então, eu ia nessas escolinhas e eu sentia que se falava muito da escola e pouco do meu filho. Eu estava com uma criança de 5 meses no colo e ninguém olhava para ele. Com essa idade, então, a gente só quer um lugar acolhedor, né? E aí era muito a escola. Olha, nós temos esse material didático. Eu falava, material didático? Ele tem 5 meses. E tem com essa idade já, Mônica? Sim. Aí foi onde eu conheci uma escola diferente, com uma pedagogia diferente, né? Eu fui conhecer uma escola Waldorf, tudo, e eu vi pé de cadeira com proteçãozinha de crochê. Cara, o que é isso, né? E isso me remeteu à minha infância, porque a minha mãe, semi-analfabeta, ela não tinha condições de ensinar pra gente
matéria da escola, mas ela ensinou a fazer crochê, ela ensinou a brincar de amarelinha, pular corda, e isso passou a ser importante, né? Então eu até deixei aqui do lado para vocês verem, eu comecei a estudar. E aí eu estudei esse tanto de livro. Ai, que legal! Esse tanto para poder descobrir que o que era bom para a criança na primeira infância era o que ela naturalmente já teria o desejo de fazer. Olha só que legal, gente. O que a Mônica está nos contando é que ela veio de uma ideia que nos é muito imposta sobre uma educação de um tipo, muito ligada à produção, né, Mônica? A produzir, e nós, pais, entramos nessa de cobrar isso das nossas crianças. E, de repente, ela estudou, foi buscar um conhecimento diferente e passou a entender, fez sentido para você que as crianças, nesse período até de educação infantil, tivessem um desenvolvimento mais próximo do que você está chamando de natural. É isso, né? Exatamente. E o que seria para você esse desenvolvimento natural? O que as crianças podem e devem desenvolver nesse período? Porque, às vezes, é muito difícil a gente entender, enxergar que eles estão desenvolvendo sem algo muito prático, porque nós somos muito práticos. Então, eu imagino que é difícil não ter uma lição de casa, não ter algo, um produto. Então, eu queria que você me contasse o que você encontrou nessa literatura de importante no desenvolvimento dessa criança de até 6 anos, 7 anos, aí, aqui oficialmente 6, né? Sim. Bom, tudo que eu vi é que a criança pequena, ela aprende muito mais baseado na imitação, na vivência, do que definitivamente na intelectualização. Então, às vezes a gente fala em alfabetização da criança muito pequena, né? Mas eu já ouvi um profissional falando assim, isso é letramento, né? Então, às vezes essa criança, ela tá aprendendo, ela tá fazendo, ela tá reproduzindo, mas ela tá imitando algo, não é algo que sai dela. O que ela faria se você não estivesse mostrando isso para ela? Se ela não estivesse te copiando, né? Exato. Então, lavar uma louça, varrer uma casa, carregar algo pesado para essas habilidades motoras, correr, pular uma corda, né? Aprender a andar de bicicleta sem rodinha, essa questão do equilíbrio. Então, são coisas que ela faz e que vão despertando nela a prontidão, a maturidade para que quando essa intelectualização definitivamente chegar. Então, olha, nós vamos fazer um bolo. Não é que essa criança não está aprendendo nada, mas a hora que ela vai preparar a receita, se ela tem que, né, você fala para ela, eu não dou receita para o Joaquim ler, ele tem 5 anos, ele não sabe ler, né? Mas então, olha, é uma xícara de trigo, ele sabe até onde ele coloca só uma xícara, se eu falo são duas, ele sabe. Então ali eles estão aprendendo, mas é algo dentro de uma vivência que vai fazer sentido, né, para eles. Então, eu entendo que isso tem que definitivamente entrar primeiro no corpo, para depois ir para a cabeça. E eu até tinha separado uma frase para você, que eu estava lendo um pouquinho sobre educação infantil antes da gente começar. E eles fizeram uma pesquisa e constataram uma frustração de pais que esperam que filhos de 3 anos voltem da escola sabendo a ler e escrever. E aí esses pais ficam decepcionados com a escola, ou pior ainda, com o filho, que eu acho que é algo mais impactante ainda, a decepção de um pai, de uma mãe. E aí, por isso que eu achei interessante quando você falou sobre essa intelectualização e uma crítica à intelectualização precoce. E eu também, puxando o gancho dessa pesquisa que eu li, muitas mães me escreveram muito frustradas nesse momento de pandemia, com crianças aí de 4, 5, 6 anos que estão deixando de aprender, estão perdendo o ano. E muito ruim para o pai, para a mãe, para a criança. Então, eu queria puxar esse gancho para você falar um pouco mais sobre o que você já estudou, se realmente uma criança aí de 4, 5, 6 anos que está deixando de aprender uma letra, ou não escreve, ou não está na hora dela, ela está ficando para trás, Mônica? É isso que eu queria que você me respondesse. A minha opinião, óbvio, né? Mas não.
E assim, quando eu ouço isso, assim, ó, a criança vai perder o ano, me dá a impressão que essa criança vai morrer. Porque perceba, ela tá ganhando. Veja meu filho, ele vai para a escola desde os 5 meses, ele fica período integral, eu tenho que trabalhar, né? Ele é o primeiro a entrar e o último a sair. É óbvio que eu não queria que tudo isso estivesse acontecendo fora como mundo e como doença. Mas essa criança está tendo a oportunidade de ficar com a gente dentro de casa e de viver intensamente a nossa presença que ele não estava tendo. Então, tem outras questões, além do ler e do escrever e da educação, que ele está tendo como experiências dentro de casa, né? Isso não atrasa ele, né, Mônica? Você, como mãe, que quer o melhor do seu filho, você não acha que ele está atrasado. Sim. Olha, eu tenho 2 exemplos, né, que eu até escrevi aqui para eu não me esquecer. A minha mãe, ela fazia trabalhos em casa até uma certa idade que a gente tinha, então ela não trabalhava fora, então a gente não foi para creche, né? Então eu fui para pré-escola aos 6 anos. E o pessoal falava assim, ela é atrasada, porque eu fazia aniversário em agosto, o ponto de corte era em julho, então eu era atrasada. Então eu já entrei assim um pouquinho mais cedo. Mas eu não fui para creche, não tive nada antes. Eu fui oradora da formatura da escola porque eu fui a única aluna que saiu lendo do pré, né? Então, veja bem, as outras crianças ainda não liam, né? Então, eu fui a única que saiu lendo. Mas eu entrei naquele ano e eu consegui. Por quê? Porque era aquela idade que era adequada. O meu irmão, menos ainda, porque na época dele não era obrigatório fazer pré. Então, ele foi pro primeiro ano. As professoras brigaram muito com a minha mãe. Falei, esse menino vai ficar atrasado, ele vai ficar burro. Minha mãe, ai meu Deus, eu achei meu filho burro, não sei o quê. Em 3 meses, ele estava escrevendo. Porque aquele conteúdo chegou para ele quando ele estava preparado para receber. Então, eu vejo que se a gente antecipa, às vezes eu fico olhando. Depois que muito eu estudei, às vezes eu observo um pouco, né? A criança sentada na carteira torta, com a mão assim, a língua para fora. Por quê? Porque tá difícil. Ainda não é o momento dessa criança, de repente, estar recebendo aquilo, né? Então essa postura da criança significa algo também, assim, pelo que você... O corpo demonstra, né? Tudo que essa questão do equilíbrio que é trabalhado, a coordenação motora, essa questão do próprio equilíbrio emocional, da relação entre o calor e o frio, tudo isso vai fazer com que essa criança esteja preparada para receber a educação mais intelectual, né? E se a gente não trabalha nisso e faz o movimento da criança é muito importante. A hora que eu coloco uma criança de 3 anos sentada numa carteira por algumas horas seguidas, como será que essa criança está se sentindo? Aquilo está sendo gostoso, receber aquilo, né? Eu li muito também sobre gostar, que é uma fase importante para gostar de ser aluno. E eu acho que isso tem a ver com o que você está falando. Quando a gente impõe uma experiência difícil, no sentido de que a criança ainda não tem maturidade para respeitar algumas regras que são difíceis, inclusive para nós passar 4, 5 horas, às vezes, sentado. Tem muitas regras rígidas para uma criança muito pequena. Isso pode fazer com que ela não desenvolva o gosto de ser aluno, né? Eu estou entendendo no que você está falando um pouco disso. Isso, exato. E também tem uma questão, né, Maria Giovana, que a gente vê que o meio mais efetivo das crianças aprenderem, nós somos seres humanos diferentes, temos constituições diferentes, né? A gente se apresenta no mundo de forma diferente. Eu posso ter mais facilidade lendo, você pode ter mais facilidade construindo, e se a gente isso vai começar a aflorar na criança, essa personalidade mais pessoal dela, a partir dos 7 anos de idade. Então, é ali que eu vou conseguir olhar para essa criança com um olhar de veneração e ver assim, olha, como é a melhor forma para essa criança aprender. Então, às vezes, o conteúdo ele vai ser levado para cada criança de uma forma diferente. A criança pequena, ela ainda não tem isso muito aflorado para que o professor possa perceber. Então, como que eu vou cuidar das particularidades de cada criança se eu estou ofertando algo para ela, vai acabar sendo de uma forma igual. E nem todo mundo recebe esse conteúdo de uma forma igual, né? Então, é a partir dos 7 anos em que, pensando até um pouco em neurociência, em que a criança passa a ter a maturidade
até para se compreender em que tipo de educação e que tipo de metodologia funciona melhor para ela. Antes disso, não faria muito sentido testar ou, enfim. As crianças já demonstram questões já desde um pouco mais novas. Mas quando isso realmente está em vias de ser educado, é a partir dos 7 anos, né? Então a gente pode olhar e falar, olha, essa aqui é mais visual, ela olha, já consegue aprender, agora essa tem que pegar. Né? Essa criança é mais introspectiva, então a história que eu tenho que contar para ela é um pouco diferente para que ela consiga chegar no mesmo resultado. E eu acho que a educação tem que ser acolhedora, porque senão a gente vai classificar pessoas, como assim, o inteligente e o burro. Pelo menos na minha época era assim, né? Essas palavras. Sim, e isso é desestimulante demais, né? Não existe. Não existe. Existem essas diferenças que são muitas mais do que a gente se permite compreender entre esse formato de aprendizado, velocidade. Eu gosto muito de dizer sobre velocidade de aprendizado. Eu vou compartilhar com você um caso que eu acompanhei de escolas que insistem em medicalizar as crianças. E isso me assustou de uma forma muito grande, assim, inclusive com uma diretora que não aceitou um laudo médico dizendo que a criança não tinha nenhum problema. Não é possível, ela tem. Ela é muito agitada. Então, a gente vê um movimento muito preocupante da medicalização do normal, que é uma criança, ela é agitada. Né? Ela é do movimento. Assim, existe um parâmetro aí, mas assim, ele é muito mais elástico do que a gente está se permitindo nesse momento, né? Eu falo assim, né? Vamos comparar ali a criança com uma bateria, vamos dizer assim, né? Então, se eu estou usando o meu celular enquanto eu estou carregando, e estou usando, estou carregando, estou usando, então a gente tem ali, né? Vai manter né? Agora, eu coloco a criança sentada por não sei quantas horas por dia para escrever e ler e fazer numerozinhos e colocar o papelzinho na cor e tal. Aí eu coloco mais um tempo na frente da televisão. Eu não vou entrar no consenso aqui, mas aqui quando a criança está na televisão, ela está estática. Então, ela está carregando, porque ela comeu, porque ela gera, o corpo dela gera energia. Então, ela está ali carregando estática. Aí eu coloco mais um tempo na aula de inglês, eu coloco mais um tempo na aula de música e ela está ali. Aquela energia, ela está carregando. A hora que essa criança ela vai para o mundo para brincar, ela tem movimentos explosivos. Por quê? Porque está tudo ali parado. Então, eu verifico ali, eu falo, não, agora ela tem tal coisa, que eu não vou falar. Ela tem tal doença e ela vai tomar tal remédio. Mas, às vezes, uma pequena mudança no ritmo do dia a dia dessa criança, um bom sono, um bom brincar fora... Já vai ajeitar a tal da agitação que tem sido considerada extrema, vamos dizer, né? Ou a falta de atenção. A falta de atenção, principalmente, me assusta, porque eu falo, gente, como que a gente coloca crianças tão pequenas em sala de aulas e espera que eles mantenham uma atenção por tanto tempo? Porque eu me lembro de ser essa criança, e adulta, inclusive, de ter dificuldade até na graduação, de ficar o tempo todo com o estado de atenção, absorvendo novo conhecimento, né? Então, um exemplo de faculdade, uma vida adulta, que eu estudei à noite, então das 7 às 11, não existe hoje, e já existem estudos comprovando que nós não temos esse tempo todo disponível de atenção para realmente absorver novos conhecimentos. Sim. Então, você imagina para uma criança que está ali numa obrigação de absorver novos conhecimentos e sem entender e decidir por si só que ela quer tudo aquilo, né? E toda aquela expectativa que gera em cima dela, né? A família, a escola desesperada, porque se essa criança não aprender, o professor que vai ser culpado. Dessa produção, né? É fácil, né? Mônica, eu tô vendo aqui o horário, só preocupado para a gente não perder. E eu queria muito que você falasse assim para as mães e pais, então, sobre ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente nessa educação infantil,
já casando, pensando na pandemia, mas também sem pandemia. Acho que é muito mais no sentido de passar um recado para esses pais e Sim. mães pensarem, ponderarem a respeito do que é importante na educação infantil, segundo a sua experiência e os seus estudos. Bom, eu acho que essas crianças vendo o movimento da casa, podendo participar do movimento da casa, com certeza elas já vão estar aprendendo muito. Eu acho que tudo que for passado para elas tem que ser verdadeiro, né? Não adianta às vezes eu sentar do lado, eu tô mal, eu não tô me sentindo bem, eu tô preocupada, eu perdi meu emprego, ou eu tô para perder, alguma coisa nesse sentido, e eu querer falar para aquela criança, não, você precisa aprender, porque não. Então, às vezes, se a gente está sentindo que essa relação não está sendo saudável, vamos tentar de outras formas, né? Vamos tentar fazer um lugarzinho legal. As escolas, né? A escola do meu filho tem enviado coisas, eu até deixei aqui, né? Algo que, assim, não é para ele fazer, mas que remeta ele ao que ele tinha na escola, que faça, né? Uma velhinha para a gente fazer junto, que tenha essa proximidade do ambiente que ele tinha na escola, unicamente para ele se sentir acolhido, porque o social ali era muito importante para eles nessa fase, né? Agora, conversem com os professores dos seus filhos, falem as dificuldades, ouçam deles, de repente, o que pode ter sido feito, porque às vezes, se essa relação estiver bacana, os professores podem dar outras opções, né? Para que a gente não pense que a criança está perdendo e que a gente entenda o quanto ela está ganhando por outros aspectos. Eu acho que o professor vai ter o conhecimento, né, para poder, inclusive, falar e demonstrar isso, né? Quanto essa criança está desenvolvendo. Eu não sei se você percebeu, mas assim, eles cresceram muito nessa quarentena. Em tamanho, eles cresceram muito. Então, assim, isso é um Essa fase é muito deles. rápida, né? Exato. E aí eu quero fazer um gancho, porque eu acho que você e a Janaína trouxeram isso de uma forma muito forte, mas sem falar explicitamente, que é a importância da comunidade escolar. Então a Jana vem com uma fala de professora, super emocionante, né, sobre esse distanciamento, sobre como é difícil para todo mundo, incentivando que os pais, a família busquem esse contato direto com os professores, com a escola, para ter um alinhamento, para que cada um possa se ajudar. E você também vem falando isso, que cada um deve buscar. Então, só para a gente finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a importância, e eu sei que isso também já é algo estudado, e eu vejo que muitas famílias, infelizmente, sem perceber, na correria do dia a dia, tratam a escola como um lugar para deixar a criança enquanto eu preciso trabalhar. E isso precisa de um pouco uma mudança cultural mesmo para um envolvimento maior. Então, qual que é a importância da comunidade escolar? Casa muito com esse momento que está evidenciando essa importância, mas de modo geral também. Sim. A relação família-escola não pode ser uma relação de consumo, né? Não é padaria, que eu vou lá e compro, pago pelo pão. Só pago se eu levo, não pago se eu não levo, né? A relação ali é uma relação de troca, é uma relação... E não só entre o professor e uma família, mas entre as famílias. Porque essas crianças, elas estão convivendo em comunidade. E essa comunidade tem que estar saudável, né? Então, o quanto a gente se ajuda, o quanto a gente olha para o próximo e vê quais são as necessidades dessa comunidade escolar. Eu acho que isso faz até com que as crianças se sintam mais próximas, né? Então, olha, nós organizamos na nossa escola uma venda de produtos juninos, porque não pôde ter a festa junina. Então, as famílias se reuniram, fizeram os produtos, nós compramos e trouxemos o kit junino para casa. Essa criança se sentiu próxima. De repente, numa comunidade em que alguma pessoa pode estar com dificuldade, a gente pode fazer com que, né, essa pessoa tenha as habilidades de fazer esse kit junino. A gente pode comprar o kit dessa própria pessoa e trazer para casa e falar, olha, foi a mamãe de tal pessoa que fez, né? Então, a criança, ela não esquece da escola. Por quê? Porque aquela família está chegando dentro daquela casa através daquele alimento que eu comprei, né? Ou seja, alguma outra coisa. Então, essa questão... E isso mantém
mantém o vínculo vivo, né? Mantém. A criança, ela, né, ela fica se sentindo e outra. Essa família se sente acolhida. Se a gente faz algo pela própria professora, essa professora se sente acolhida. E aí ela passa a ter uma relação não de desespero, porque ela tem que atender, porque senão, né, vão falar que ela não está fazendo, mas uma relação de troca e gratidão mais natural com essa criança, que vai ser a que menos vai sofrer se tudo isso tiver Se tudo fluir bem. harmonioso. É. Exato. Ai, muito bom, Mônica. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Imagina. pelas contribuições. E antes que acabe o nosso tempo, eu queria que você deixasse um recado final para todas as famílias que estão nos acompanhando, em especial para quem tem criança pequena aí de 0 a 6 anos, que tem refletido, que tem vivenciado mais de perto nesse momento a questão da educação infantil. E também pensando, considerando esses dias difíceis de distanciamento social que está sendo duro para todo mundo, né? Sim. Eu acho que a gente tem que, por todas as dificuldades que todo mundo possa estar passando nesse momento, eu acho que é um momento de olhar para dentro, mas enxergar o outro dentro da gente. E de como ser único, a gente se entender dentro de uma comunidade. E aí a gente vai poder olhar a criança com mais empatia, e aí a gente vai poder olhar o nosso vizinho com mais empatia. E eu acho que podendo fazer parte desses movimentos de ajuda, seja dentro da escola, seja com a vizinhança, seja, a gente consegue se sentir mais próximo disso tudo. Eu acho que pertencente. E a criança, é maravilhoso para a criança ter esse envolvimento e saber da verdade, né? Do quanto os pais estão querendo ser parte na solução disso tudo que está acontecendo. Então, por mais que a criança não entenda, mas ela vai sentir isso, e isso vai passar a fazer sentido para ela. Então, eu acho que se a gente passar a olhar para nós mesmos como todos e ver esperança ali, e ver que isso é uma oportunidade da gente evoluir, e o quanto a gente está sendo acolhido e pode acolher com isso, eu acho que vai fazer mais sentido e a gente vai conseguir passar por isso de uma forma um pouco mais leve. Ah, muito bem, fiquei até emocionada. Mônica, muito obrigada. O Instagram já está me avisando aqui que nós estamos nos segundos finais. Que bom que deu certo da gente conversar sobre tudo. Um beijo para você e espero encontrá-los aí o quanto antes. Um beijo no Joca. Beijo, tudo de bom. Tchau. Beijo na Sônia também. Tchau, tchau. Pode deixar, beijo.